Boa noite, meus amigos do Facebook da ISCOM Recife. Boa noite a todos. Estamos aqui transmitindo para vocês mais essa live, né? Essa live que trata especialmente, mais do que um boa noite, mas a live que vai tratar do Senhor Ramachandra, né? Nós vamos agora falar para vocês sobre a encarnação de Krishna como Rama, né? É uma encarnação especial, né? Ela é uma encarnação, porque ela é especial para nós? Porque essa encarnação de Krishna é Krishna na forma humana. Krishna realizando os seus passatempos de Maryada. Maryada quer dizer que Krishna ele vem para mostrar como agir de uma forma religiosa perfeita, mesmo tendo um corpo humano. Todos nós sabemos das fraquezas do corpo humano, das paixões do corpo humano, e é muito difícil se manter dentro dos limites da religião, do Dharma, né? Nesse corpo humano. Mas aí o Senhor Ramachandra ele veio com essa intenção de nos ensinar como se comportar de uma maneira ideal, né? Nessa forma de vida humana. Então, Ramachandra ele foi filho do rei Dasharata. E o rei Dasharata ele não tinha filhos, e ele tinha duas rainhas, né? Tinha 3 rainhas e não tinha nenhum filho, mesmo tendo 3 rainhas. Então ele fez um sacrifício, chamou os brahmanas, eu acho que foi Vasista, e executou um sacrifício para que ele pudesse ter filhos. Então, aí esses 3 filhos, essas 3 rainhas puderam gerar filhos. Primeiro foi dado a rainha principal, a mãe do Senhor Rama, né? Foi-lhe dado a Caiado, né? Não sei bem, acho que eu esqueci o nome dela. Não sei se é Caiado. Acho que Caiado era a esposa de Hiranyakashipu. Bom, foi dado a uma da principal das rainhas, que era a mãe do Senhor Ramachandra, né? E ela dividiu o seu pote com suas outras irmãs, ou seja, suas outras co-esposas, né? As outras co-esposas. E o Dasharata pôde ter um filho com a sua rainha principal, e Kaikei ter outro filho chamado Bharata, né? Da segunda rainha, né? E também teve Lakshmana e Shatrughna, né? Mais 2 outros filhos, né? Acho que os 2 outros filhos foram gêmeos da terceira esposa, e era Bharata e Shatrughna. E a segunda esposa era a que gerou Lakshmana. Então, esses 4 filhos, né, na realidade, eles são as 4 expansões de Krishna. As 4 expansões de Krishna. Vasudeva, Pradyumna, Sankarsana e Aniruddha. São as 4 principais expansões de Krishna, né? Então, Rama era a expansão principal, né, de Krishna, que veio para executar um passatempo especial de viver como um ser humano na Terra.
Então ele cresceu, ele teve educação, ele foi para o Gurukula, né, e serviu o Dharma, executou o Dharma, serviu o Dharma, ok? Ele se entregou às práticas religiosas, e a principal prática religiosa de um filho é servir a seu pai. Ele se dedicou ao serviço a seu pai, né, Maharaja Dasharata. Então, Maharaja Dasharata criou Rama com muito carinho, porque imagine, ele era o pai da Suprema Personalidade de Deus, não só da Suprema Personalidade de Deus, mas também de suas expansões, como Lakshmana, Bharata e Shatrughna. Então o Sr. Ramachandra, ele executou assim muitos passatempos infantis, né? Assim como Krishna, né? Que deu prazer às suas mães e a seu pai. Quando o Ramachandra cresceu mais um pouco, ele foi adorado pelo povo de Ayodhya, porque todos se encantavam porque ele era extremamente belo. Ele não só tinha toda a força da Suprema Personalidade de Deus, mas também tinha toda a beleza da Suprema Personalidade de Deus. Então, Rama, ele cresceu um pouco, foi assim, se tornando mais adulto, e na mesma época que Rama já era um adolescente de 15, 16 anos, um determinado sábio, que era o mesmo Vasista, ele estava em seu eremitério sentindo muitas dificuldades em executar as suas práticas religiosas. Porque na floresta onde ele estava executando seus sacrifícios, havia uma série de demônios, e uma demônia principal, chamada Tataka. E eles estavam tão perturbados que Vasista orou à Suprema Personalidade de Deus que ele pudesse resolver esse problema, que ele pudesse salvá-lo dessa calamidade assim, muito poderosa. Então, o sábio Vasista ouviu uma voz do céu que indicou que ele deveria ir até o rei Dasharata e pedir ao rei Dasharata que trouxesse, que deixasse Rama vir até a floresta e derrotar essa demônia Tataka. Então, Rama acedeu, o pai de Dasharata acedeu o pedido e entregou Rama. Só que Lakshmana era muito apegado a Rama e também foi com Rama para essa missão, com o sábio Vasista. Então, ao chegar lá, o sábio Vasista indicou quem era a demônia. E logo que que Rama entrou no território da demônia, a demônia percebeu e partiu para o ataque. Mas Rama era a personalidade de Deus, e essa demônia era muito poderosa, mas ela não pôde suportar a força da Suprema Personalidade de Deus. E foi derrotada por Rama. Ela tinha um filho chamado Mariti, que ele também lutou com Rama, mas foi derrotado. Só que Rama não o matou, porque Mariti se tornou devoto de Rama. Se tornou devoto de Rama.
Então, depois disso, Rama, já adolescente, né, ao mesmo tempo que Rama tinha terminado sua missão lá na floresta, estava começando um Swayamvara. Swayamvara de Sita. Só que era um Swayamvara um pouco difícil, porque o rei, pai de Sita, o rei, esqueci o nome, depois vai vir durante os passatempos, né? Quando a gente for contando, vai chegar o nome do pai de Sita. Janaka, muito famoso, aparece o nome dele no Bhagavad Gita. Ele era um rei santo e ele era muito sábio, e o seu Shiva, após ter matado um demônio, entregou o seu arco aos cuidados da dinastia do rei Janaka. Então, Janaka é um dos 12 Mahajanas. E esse arco era muito poderoso, ninguém podia levantar esse arco. Mas Sita, que era a própria deusa da fortuna, quando criança, limpando a sala do templo, levantou o arco. Então, a única pessoa que poderia casar com Sita era um homem que conseguisse levantar aquele arco. Então, aí ficou muito problemático, porque um homem comum, um ser humano comum, não conseguiria levantar aquele arco. Mesmo semideuses não conseguiriam levantar aquele arco, porque era o arco de Shiva. Só o próprio Shiva podia levantar aquele arco. Mas ela só poderia se casar com alguém que pudesse levantar aquele arco. Então, foi feito esse Swayamvara, né? Vieram muitos reis. Né? Vieram muitos reis tentar levantar esse arco. Mas nenhum deles conseguiu levantar o arco de Shiva. E Vasista levou o Sr. Rama para essa cerimônia, para o Sr. Rama participar como um príncipe e tentar levantar esse arco. Né? Então, aí o Sr. Rama, ele foi lá, prestou reverências ao arco, como um cavaleiro, e depois ele levantou o arco. Quando ele levantou o arco, ele ganhou a mão de Sita, mas ele não só levantou o arco, ele quebrou o arco. Ele quebrou o arco. E isso fez um barulho estrondecedor, um barulho transcendental, e que atraiu a atenção do senhor Parashurama, que também era um devoto de Shiva. Aí quando ele soube que quebraram o arco de Shiva, achou que aquilo ali era um ato irreligioso. E aí partiu para onde o Sr. Rama estava. O Sr. Rama, ele veio como um ser humano, e Parashurama, ele era uma encarnação empoderada de poder. Ele tinha o poder divino de ser o maior de todos os lutadores. Ele derrotou 21 gerações de Kshatriyas, embora ele mesmo tenha nascido na família de Brahmana. Então, quando ele veio, ele lutou com Rama, mas como ele viu que não conseguia derrotar Rama, ele entendeu que aquela pessoa, aquele ser humano, era uma encarnação da divindade suprema, era uma encarnação de Vishnu. E aí deixou Rama e partiu para o local onde ele praticava suas atividades religiosas, sua meditação.
Então, Rama, ele levou Sita de volta para Ayodhya. E lá ele viveu com o seu pai, sua mãe. Mas aí chegou o momento que o seu pai já se sentia fraco, velho, e achou que era hora de ele deixar o seu reino e se entregar a práticas espirituais, preparando a sua vida. Ou seja, ele queria tomar sannyasa, ser um eremita. Mas aí a rainha preferida das 3 rainhas, chamava-se Kaikeyi, ela tinha uma serva chamada Mantara. Então essa serva era muito invejosa de Rama, né? Muito invejosa, e envenenou a mente de Kaikeyi, com uma história de que o verdadeiro rei era o rei que nasceu dela e não de outra rainha. Então ela convenceu Kaikeyi a procurar seu esposo e pedir-lhe para que o rei fosse seu filho, Bharata, em vez de Rama. E ela foi, e ela tinha um argumento muito forte, porque certa vez, em batalha, ela também era kshatriya, lutava, e naquelas lutas, ela pôde salvar o seu esposo da Charata, em uma situação difícil. Lutou e salvou e não deixou ele ser capturado, nem morto. Então ele ficou muito feliz e resolveu conceder-lhe 3 pedidos. 3 pedidos. Mas Kaikeyi, naquele momento, ela disse: não, agora eu não preciso de nada, estou satisfeita. Talvez em outra hora. Então, Kaikeyi lembrou-se dessa promessa do rei, né, da dinastia do Sol, da Charata, e foi lá e pediu que a da Charata que entronasse Bharata como o rei, né? E não Rama. Esse era um pedido. Aí o outro pedido foi que Rama ele saísse de Ayodhya e ficasse 12 anos exilados. 12 anos exilado. E que Rama também não tivesse nenhum descendente nessa época. Aí cumpriu-se o que Kaikeyi queria. E Bharata teve que pedir a Rama que ele fosse para a floresta. Aí Rama compreendeu o desejo do seu pai e renunciou a todo o trono, né? toda a vida aristocrática do palácio, e foi para a floresta. E junto com ele foi Sita. Sita não ia deixar nunca Rama. E Lakshmana disse: eu também vou, porque eu sou uma parte sua. Aí Rama e Sita e Lakshmana viveram numa floresta chamada Dandakaranya por 12 anos. E viviam assim na natureza, com os elementos da natureza.
E também auxiliava os sados que viviam na floresta, porque ele afugentava os demônios que estavam lá. E ele estava vivendo bem, né? Até que chegou essa notícia que Rama estava protegendo o, os, os sadhus, e os sadhus estavam podendo fazer sacrifícios para Vishnu. E isso perturbou Ravana. Aí a irmã de Ravana foi ver Rama. E quando viu Rama, ela se sentiu muito atraída por Rama e quis casar com Rama. Mas Rama já era casado com Sita e ele não tinha intenção nenhuma de deixar Sita, né? Ele estava completamente apegado a Sita e tinha feito um voto de ter uma esposa só. Aí ele rejeitou Shurpanakha. E o resultado dessa rejeição é que Rama, ele Shurpanakha atacou Sita para matar Sita. E Rama ficasse só para ela. Então, nesse caso aí, Lakshmana foi mais rápido e cortou, defendendo Sita, ele cortou o nariz de Shurpanakha. Aí Shurpanakha fugiu, muito irada, e voltou para Ravana. Então, Ravana, quando soube disso, ele ficou muito irado. Mas aí ele quis criar, Shurpanakha quis criar uma intriga maior. Só matar Rama para Shurpanakha não era suficiente. Ela tinha que humilhar Sita. Ela tinha que desmoralizar Sita. Então, ele falou para Ravana, porque ele conhecia Ravana, então falou para Ravana da beleza inconcebível de Sita. De forma que Ravana não só vencesse Rama, mas ele raptasse Sita. Então, Ravana ficou muito encantado com a beleza de Sita e fez um pacto com Mariti. Mariti era aquele filho da demônia, né? Da demônia que Rama tinha matado. E Mariti, ele tinha se tornado devoto. Então ele disse: eu não quero matar Rama, não. Eu não quero fazer nenhum pacto, não. Aí ele disse: então você vai morrer, eu vou matar você. Aí ele pensou: poxa, se eu morrer na mão de Ravana, eu não vou ter associação com o Sr. Rama. Então é melhor então que eu morra na mão de Rama. Porque se eu morrer na mão de Rama, eu vou voltar para o mundo espiritual. Então eu vou cooperar, mas só com a intenção de que o Sr. Rama me mate e eu possa voltar para o reino de Deus. Então Mariti, que era o filho de Tataka, cooperou com Ravana e foi até onde estava Rama e Sita, na floresta de Dandakaranya. Então, esse Ramayana é bastante longo, né? A gente está só na metade da história. Então, Ravana, ele fez o seguinte plano. Ele sabia que Sita era muito apegada
a uma espécie de veado que é dourado. E é muito raro de ser encontrado. Então ele pediu que Marite se disfarçasse no veado mais belo, mais encantador. Né? Pediu que ele se disfarçasse, dourado. E foi até a cabana do senhor Ramachandra. Aí ele começou a andar pela cabana, por perto, de forma que atraísse a mente de Sita. Então, quando Sita o viu, ficou completamente atraído por ele, aquele veado. Mágico, né? Porque na realidade não era um veado, era Marite. Então, Sita pediu para Rama, por favor, capture esse veado, traga ele para nós. Eu gostaria muito de ficar com ele, brincar com ele aqui. Aí Rama acedeu ao pedido de Sita, embora que Lakshmana tivesse desconfiado, mas ele acedeu ao pedido de Sita, porque ele agia como um ser humano. Ser humano, né? Se a esposa pede algo e você pode fazer, então por favor faça, porque senão a sua vida familiar vai ficar complicada. Então Rama, ele obedeceu ao pedido de Sita e foi atrás do veado e deixou Lakshmana tomando conta de Sita. E Rama, na perseguição do veado, percebeu que realmente Lakshmana estava certo. E aquele veado, ele não era um veado comum. Aquele veado, ele era um demônio disfarçado. Então Rama ficou muito feroz com aquele demônio que tentou enganá-lo e atirou uma flecha mortal que atingiu Marite, né, que estava na forma de veado. Quando Marite caiu, então ele gritou, imitando a voz de Rama: socorro! Socorro! Socorro, Lakshmana! Venha me ajudar, Lakshmana! Socorro! E gritou bem alto, que foi ouvido por toda a floresta. E Sita ouviu. E Lakshmana ouviu. Só que Lakshmana, ele percebeu logo: não, essa não pode ser a voz de Rama. Não existe nada nesse mundo que possa derrotar Rama. Como é que ele vai estar pedindo socorro? Isso aí é um truque. Mas Sita, ela acreditou naquela voz como sendo a voz de Rama. Isso é uma lila, né? Claro que ela, tanto Sita como Rama estavam fazendo papéis humanos nesse mundo. Aí Sita disse para Lakshmana: por favor, vá ajudar seu irmão. Aí Lakshmana replicou: ele só lembrava das palavras de Rama: fique com Sita e proteja de Sita, não saia daqui. Aí ele disse: não aconteceu nada com Rama. Isso aí deve ser algum truque, não é possível acontecer nada com Rama. Mas aí Lakshmana, ele foi acusado por Sita, foi ferido pelas palavras iradas de Sita, por causa da apreensão pelo seu esposo Rama. Ela falou iradamente: eu entendo que você não quer ir, porque você quer que seu irmão morra. Na verdade, você externamente é irmão de Rama, mas você é inimigo dele. Você quer que Rama morra para ficar comigo. Aí Lakshmana se sentiu muito triste, ferido, disse: entendi, então eu vou. Aí ele
colocou ao redor da cabana um cinto de força, um cinturão de força, o cinturão de força, para proteger Sita, Okay? Aí esse cinturão de força, ninguém podia entrar, mas Sita podia sair, mas ninguém podia entrar. Então, Lakshmana, ele foi até Rama, onde Rama estava, e viu e encontrou-se com Rama. Rama, você gritou? Rama disse, não, isso foi o demônio que eu matei. Marite disse, e Sita, como é que tá? Você deixou Sita sozinha? Aí Lakshmana disse o que tinha acontecido, né? A conversa que ele teve com Sita. Aí disse, não, vamos voltar rapidamente. Aí eles foram e voltaram para a cabana. Mas enquanto eles estavam voltando, Ravana se disfarçou de um sábio, se disfarçou de um mendicante e foi pedir esmola na cabana onde Sita estava. Então, Ravana, ele pediu esmola a Sita. Aí Sita trouxe algumas frutas para dar para Ravana. Só que Ravana não pôde entrar no cinturão de força. Então ele pediu que Sita entregasse as frutas para ele, saísse da cabana e entregasse as frutas. Ela a princípio não quis, mas por causa do seu forte educação religiosa, que um chefe de família deve cuidar daqueles pessoas que são mendicantes, que são renunciados, ela saiu da cabana. Quando ela saiu da cabana, então Ravana aproveitou e capturou Sita, levando-a consigo. Ele tinha uma carruagem que tinha sido dado por Kuvera, que era uma carruagem voadora. Então ele saiu da floresta de forma aérea. Então, Sita, ela foi capturada e ela gritava por Rama, mas Rama não ouvia, estava longe. Mas quem ouviu foi um pássaro que era amigo de Sitarama, devoto de Sitarama, chamado Jatayu. Então Jatayu, quando ouviu esse grito de socorro de Sita, imediatamente partiu para atacar Ravana, caso Ravana não libertasse Sita. Mas aí Ravana não libertou, ele atacou Ravana, mas foi ferido mortalmente por Ravana. E caiu no solo, ferido mortalmente. E nisso, Rama chegou na cabana e viu que Sita tinha sumido, desaparecido. E não sabia para onde ia, mas os animais da cabana indicaram onde estava Jatayu. Jatayu, embora seja um pássaro, ele podia falar. E ele disse que um demônio chamado Ravana tinha raptado Sita. Mas que logo em breve
ele ia receber indicações de como encontrar Sita. Então, Jatayu, ele partiu desse mundo, e Rama, ele foi até a procurar Sita pela floresta. E aí ele libertou um demônio que deu a indicação que ele deveria procurar Sugriva, o rei dos macacos. E ele encontrou Sugriva. Então, Sugriva, ele, sendo o rei dos macacos, ele disse que poderia ajudar, mas só que ele perdeu seu exército. Então, ele primeiro teria que recuperar seu reino. E depois, ele poderia ajudar Rama no seu intento de buscar Sita. Para isso, ele tinha que derrotar seu irmão, que tinha tomado seu reino. Então, Rama então lutou contra o irmão de Sugriva, e derrotou ele. Derrotou. O irmão de Sugriva, ele não podia lutar, nem Ravana conseguiu vencer o irmão de Sugriva, porque qualquer pessoa que lutasse contra ele, de frente para ele roubava metade da energia da pessoa, metade da força da pessoa. Então aí ficava muito difícil de alguém derrotar. Aí por isso que Rama teve que derrotar Sugriva atirando uma flecha enquanto ele estava de costas, fazendo um feito muito difícil, porque tinha que passar por não sei quantas palmeiras, a flecha vazar não sei quantas palmeiras para chegar em Bali, que era o irmão de Sugriva. Então, Rama também, junto com os macacos, encontrou-se com seu servo eterno, Hanuman. Hanuman é o servo eterno de Rama. Ele está sempre nos passatempos de Rama. E ele não sabia quem era seu amo até encontrar Rama. Rama era o senhor de Hanuman. Hanuman, ele é filho de Vayu, o deus do vento, com uma macaca, Jana. Então, ele casou-se com essa macaca, ou se encontrou com essa macaca, Chandra não, Vayu, e gerou Hanuman. Então Hanuman, ele é tipo um semideus. Ele é metade macaco, metade homem. Nasceu de um homem, de um macaco, e metade de um semideus. Então ele tinha poderes inconcebíveis, e ele era um devoto de Rama. Então, depois tiveram que esperar passar a temporada das chuvas. Depois que passou a temporada das chuvas, aí Rama, porque Sugriva, ele tinha um mensageiro que deu todas as indicações de onde estava Sita. Ele estava em Lanka, do outro lado do mar. E naquele momento de chuvas não era possível encontrar Lanka.
Aí depois aí os macacos procuraram por toda parte e viram que estava do outro lado do oceano. E aí, para atravessar o oceano para ver se Sita estava lá, era muito complicado. Aí Hanuman, ele tinha poderes sobrenaturais, porém não estava, aqueles poderes foram bloqueados, porque ele tinha uma série de poderes, mas como criança ele não sabia usar. Aí liberaram os poderes de Hanuman, e aí ele pôde pular o oceano e encontrar-se com Sitadeva. Então, aí Hanuman fez isso, ele pulou e foi até Sita. E ele se apresentou como Ramaduta, o mensageiro de Rama, e mostrou o anel de Rama para Sita. Então, ele disse: Sita, vamos embora, eu levo você até Rama. Aí Sita disse que, mas Ravana vai continuar aqui perseguindo as pessoas e raptando as mulheres. Não, Ravana tem que ser derrotado. Diga que eu vou ficar aqui e esperar o meu senhor Rama para me resgatar. Aí Hanuman entendeu e falou: tudo bem, então seja como você quiser. Eu vou voltar e levar sua mensagem para Hanuman, para Rama. Mas antes, por favor, deixa eu treinar aqui minhas habilidades de luta com o exército de Ravana. Então, ele deixa eu ver esse Ravana. Então, Hanuman, ele lutou contra o exército de Ravana sozinho. E ninguém conseguia capturá-lo. Precisou o filho de Ravana vir, que era muito poderoso, e capturar Hanuman. Mas mesmo assim, porque Hanuman deixou-se capturar, porque ele queria chegar até Ravana. Queria chegar até Ravana. Aí Hanuman, ele foi capturado, amarraram ele, levaram até Ravana. Aí Ravana perguntou: quem é você? Ele falou que eu sou Hanuman, o servo de Rama, e você raptou a esposa de Rama. Eu peço que você devolva a esposa de Rama, porque senão todo o seu reino será destruído. Aí Ravana viu um macaco dizendo isso para mim, nem ligou. Disse: matem-no. Mas aí o irmão de Ravana, ele disse: não é assim que se trata o mensageiro. Ele é um mensageiro de Rama. Nós podemos castigá-lo, queimar a pele dele com ferro quente, né? Mas nós não podemos matar um mensageiro, porque senão nós nunca vamos conhecer o nosso verdadeiro inimigo. Então Ravana disse: então tá bom, toque fogo no rabo dele e deixe-o. Aí tocaram fogo no rabo de Hanuman, e Hanuman ficou muito irado e saiu pulando de casa em casa e incendiou toda a cidade de Ravana. Essa cidade de Ravana era feita de ouro, cidade de ouro. E ele tocou fogo em toda a cidade, acabou com a cidade. Acabou com a cidade. E voltou para se encontrar
com Rama. Aí contou toda a história. E aí Rama disse que então Ravana quer a guerra. Então vamos. Ele ainda mandou um mensageiro de paz. Outro, que foi Anga, que era o filho de Bali, mas não teve sucesso. Ravana também recusou a mensagem de paz. Então Rama disse, então vamos lá. Aí disseram, mas como a gente vai atravessar o oceano? Ali tinha Sugriva, tinha Jambavan, que era o rei dos ursos, e o exército todo de macacos. A gente não tem embarcações suficientes para todo o exército. Como a gente vai fazer? Aí Jambavan disse, olhe, vá até o oceano, a deidade do oceano, e peça para que ele abra caminho para você passar com todo o seu exército. Então, Rama, ele foi até lá, e até a deidade do oceano, e pediu para o oceano abrir as portas, a se abrir, como na história de Moisés, para o exército passar. Mas o oceano não respondeu, né? Apesar de Rama ter meditado em frente do oceano por vários dias e noites. Aí chegou um momento, então, que Rama ficou assim, irado, porque o oceano não atendia seu pedido. Então, ele foi até o oceano. Aí as águas do oceano começaram a esquentar e toda a vida no oceano ficou perturbada. Aí, nesse caso, o oceano se manifestou e disse que, Rama, por favor, me perdoe, você pode passar, qualquer pedra que tiver o seu nome no meu oceano não vai afundar, ela vai boiar. Então, Ravana pediu, Rama pediu a todos na floresta, não só os macacos, ajudassem a construir a ponte de pedra até Lanka. E assim foi, hein? Assim foi. E aí demorou um tempinho, mas não muito. Construíram uma ponte que liga até Lanka. É uma ponte no oceano. E que cada pedra tem que ter o nome de Rama. Então, aí Rama pôde atravessar com o exército. E chegando lá, em Lanka, começou uma batalha terrível. E tinha vários generais poderosíssimos de Rama, vários generais, que foram derrotados, um a um foram derrotados. Até Sugriva não, Indraji, que era o filho de Ravana, foi derrotado e morto. Então, só restou Ravana sair e lutar com Rama. E eles lutaram. Também foi morto com Bakarna. Bakarna era o irmão de Ravana. E era um demônio tão poderoso, tão poderoso. E era o maior e mais poderoso de todos os guerreiros da sua época. Mas foi derrotado por Rama. E Rama perseguiu com Bakarna por muito tempo
até no Brasil. Aí no Brasil ele encontrou Kumbhakarna e destruiu Kumbhakarna. Então, as encarnações de Krishna, elas nunca pisam fora da Índia, né? Mas essa encarnação de Rama, ela veio até o Brasil e pisou no Brasil. Então não é à toa que o Brasil é um país abençoado por Deus, porque o Senhor Rama pisou aqui no Brasil. Então, aí quando o Ravana ele tinha 10 cabeças. 10 cabeças. Então quando o Ravana ele lutou com o Rama, Rama ele só matou Ravana depois que ele cortou as 10 cabeças de Ravana, que significava que Rama estava libertando as 10 direções do poder tirânico do demônio Ravana. Então, aí Rama, quando matou Ravana, ele deixou Lanka aos cuidados de seu irmão de Ravana. Ele que ficou tomando conta. E esse irmão de Ravana deu a carruagem alada para Rama voltar para Ayodhya, porque aí tinha encerrado os 12 anos. Aí Rama voltou para Ayodhya e lá o seu pai, tive a notícia que seu pai tinha abandonado o planeta, o rei da Sharata. E Bharata, ele antes tinha chamado Rama, mas Rama disse, não, eu tenho que cumprir a última ordem de meu pai. Eu tenho que ficar aqui. Mas Bharata, ele governava o reino de Ayodhya até Rama chegar. Então ele não entrava no palácio, ele governava numa cabana do lado de fora. Então, Bali, o Rama, ele assumiu o trono e ficou com Sita vivendo em Ayodhya maravilhosamente. Esse passatempo não termina aí. Rama ficou com Bali em Ayodhya, ou ficou com Sita em Ayodhya. Mas acontece que o povo fez uma fofoca em torno de Rama. Ela tinha dito que como é que Rama aceita a sua esposa de volta depois de ter sido tocada por outro homem. Era uma cultura assim, um pouco machista, né? Então, aí Rama rejeitou Sita por causa desse comentário. E Sita já tinha provado que ela era pura, porque ela tinha entrado no fogo e saído sem nenhum sofrimento. Então, Rama, ele mandou Sita para o exílio. E ele sofreu muito por causa disso. Muito, 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 muito. Sofreu muito. Mandou Sita para o exílio. E Sita viveu no exílio, só que ele não sabia que Sita estava grávida de 2 filhos gêmeos de Rama, Kush e Lau. E aí Sita viveu e criou esses filhos. E eles se tornaram grandes guerreiros e educados, né, por Valmiki Muni. Então, Rama, o Senhor Rama, um dia resolveu, mais tarde, ele se encontrou com seus filhos. E os seus filhos disseram que você abandonou Sita. Os filhos nem sabiam direito que ele era Rama,
mas Valmiki tinha contado toda a história. Se abandonou Sita, né? Aí Rama ficou muito sentido, porque seus filhos tinham, mas ele nem sabia que eram os filhos dele, filho dele. Aí Rama resolveu fazer um Rajasuya de águia e soltou o cavalo para ir para todos os lugares, para mostrar que todos eram obedientes a ele. O problema era que Kushlo capturara esse cavalo. E aí travou-se uma luta entre Rama e Kushlo, e aí Sita revelou que Rama era o pai de Kushi e Lau. Então, o que essa história nos ensina, né? Muita coisa, né? Rama estava fazendo o papel de um ser humano. Você vê que ele sofria muito. Ele foi exilado. Na floresta, sua esposa foi raptada. Lutou muito para conquistar sua esposa de volta. Depois, sua esposa, ele renunciou à esposa porque o povo falou da sua esposa, né? Agora ele estava querendo voltar para sua esposa, porque os dois filhos dele capturaram o cavalo, e aí Sita disse: esses são os seus dois filhos. Ela apareceu ali. Aí Rama disse: você pode voltar e ser minha rainha. Mas aí Sita não aceitou. Sita não aceitou, e Sita saiu, e Rama foi atrás dela, mas aí a terra se abriu e Sita entrou na terra. Depois de algum tempo, Rama, seus irmãos também deixaram o planeta, e depois ele deixou o planeta. Não foi muito fácil, porque Hanuman protegia Ayodhya, e nem a morte podia entrar para pegar Rama. Então, mas por fim, Rama fez um arranjo, e aí a morte pôde vir, e ele partiu para o mundo transcendental. Então essa é a história maravilhosa do passatempo de Rama. Espero que vocês tenham gostado. Foi um dia muito incrível hoje, né? Um dia de jejum, muito incrível. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. Ok. Deixa eu ver se tem alguém aqui ao vivo. Sim, o Prabhu Jaya Nityananda. Haribol. Jai Prabhu, reverências, parabéns pela produção super cuidadosa, com tantas ilustrações, e claro, pela sua erudição e pregação exemplares. Eu não sou tão erudito, a memória já está falhando um pouco. E a minha amiga Maria da Glória Viana, Hare Krishna, Ramachandra Ki Jai, sou a Krishna Vijaya. Krishna Vijaya! Eu tenho que memorizar o seu nome, Krishna Vijaya. Eu me lembro de você. Você falou que gostaria de vir, quem sabe, uma época, ou a vida toda, para o nosso projeto aqui de aldeia, né? Jai Hare Krishna. Muito obrigado a todos. Então a gente vai encerrando essa live por aqui. Quem for... o Jai Nityananda também aqui, ó. Jai Nityananda. Boa noite, Prabhu Hare Krishna. Jai Nityananda assistiu quase toda a live. 53 minutos atrás. Jai Shri Ram. Hare Krishna. Boa noite, Jai Nityananda também. Hare Krishna. Então, aqui, vamos encerrar essa live. Vamos pedir para todo mundo cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências ao Senhor Rama, cantando a famosa canção para Rama.
Prabhupatira Gavarajaram Patita Pavana Sitaram Prabhupatira Gavarajaram Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Sitaram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Ram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Lakshmana Hanuma Lakshmana Hanuma Lakshmana Hanuma Sitaram Lakshmana Hanuma Lakshmana Hanuma Lakshmana Hanuma Sitaram 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 Jaya Sitaram 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 Jaya Sitaram. Hare Krishna. Boa noite a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol, Hare Krishna.